Na verdade, o HC, ele surgiu, o prédio como um todo, né? Ele surgiu em torno de 1948. Na época existia uma necessidade de isolar os pacientes com tuberculose do meio comum, né? Então existiam hospitais públicos distantes das cidades, em regiões com clima frio, e se acreditava que naqueles locais se poderia tratar melhor pacientes com tuberculose. O tempo passou e em 63 já não existia mais essa política de isolar pacientes com essa doença. Existia um prédio praticamente abandonado no meio, né, de um deserto aqui, que era Rubião Júnior na época, né? E se teve a ideia, através de políticos locais, se montar uma faculdade de medicina e de outros cursos nessa estrutura que era o hospital, o antigo hospital para pacientes com tuberculose. E se isso se iniciou em 63, a antiga Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, a FCMBB, né? Em 67, então, começou o hospital a funcionar após um grande esforço desse grupo pioneiro que vieram de São Paulo praticamente, né? Para tentar montar aqui uma faculdade de medicina que tivesse um pouco mais de atuação perto dos alunos, uma ideia mais inovadora no sentido de você ter uma faculdade próxima, uma interação próxima entre alunos e professores na época. Se juntaram aí pessoas muito competentes, muito corajosas, que saíram de suas cidades como São Paulo, Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, para vir para cá, porque acreditaram numa ideia que é um hospital que fosse crescer bastante, né? Isso de fato aconteceu, tá? É lógico que assim, foram muitas dificuldades, né, que aconteceram, nada surge por acaso, né? Mas as gerações que seguiram levaram a ideia dos pioneiros, que foi um hospital cada vez maior, cada vez mais comprometido com a assistência, numa cidade pequena, tá? Que o clima aqui de Botucatu, em termos de proximidade do aluno, do médico residente, dos pacientes, dos professores, sempre foi muito próximo, muito bom. Isso atraiu pessoas que tinham uma ideologia, né, como ideal, atender bem o paciente. Diversas dificuldades aconteceram, né? Então, a época do início desse processo, o hospital não tinha dinheiro, né? Então, as pessoas foram até São Paulo a pé, pedir dinheiro, tá, para o hospital se manter. Foi chamada Operação Andarilho na época, né? Isso é histórico, porque foi um movimento muito interessante, que ninguém imaginava alguém de Botucatu a São Paulo naquela época a pé. Conseguiram, né, os recursos necessários para o hospital continuar existindo. Depois vieram períodos difíceis, como a época da repressão militar, né, da ditadura militar. Muitos docentes aqui eram contra o regime, tá, outros a favor. Então, houve aqui talvez uma divisão que hoje não existe mais, mas na época existiu. Isso ajudou as pessoas a ganharem mais amor aqui ao hospital. E, posteriormente, com o crescimento do Estado de São Paulo, do investimento do Estado em saúde pública e o potencial do hospital, ele cresceu muito e chegou até os dias de hoje como um grande hospital do interior de São Paulo, o maior aqui da região. Eu acho que pontos importantes, recente, assim, o hospital, o HC, ele nasceu como uma unidade auxiliar da Faculdade de Medicina, da antiga FCMBB, né? Na década de 80, virou a FCMBB, passou a pertencer ao Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, né? E pontos importantes foi que nessa época também se criou o SUS, né? Também se criou a FAMESP, que foi a fundação que deu apoio e que dá apoio ainda para o hospital, gerando os recursos do hospital advém do SUS, tá? O que foi importante nisso, né? É que com o tempo o hospital tinha uma necessidade de crescer muito grande, né? Porque a assistência cresceu muito, a necessidade de pacientes vindos de várias regiões aqui de São Paulo, do país, vindo para cá. Existia uma falta de recursos financeiros da reitoria da Unesp em manter o hospital. Então, em 2010, através de uma atuação conjunta, Faculdade de Medicina e HC, o hospital foi autarquizado, né? Que ele passou então a ter recursos do Estado de São Paulo, através da Secretaria Estadual de Saúde, deixando de ser um hospital escola da reitoria da Unesp, embora tenha mantido, tá, a participação ativa da Faculdade de Medicina dentro do hospital. Por que isso foi importante? Porque houve um grande investimento do Estado de São Paulo
no HC para atender o que ele tinha de necessidades fundamentais, como parque de equipamentos novos, contrato de funcionários novos, recursos mesmos para custeio do hospital aumentaram muito e fizeram com que o hospital crescesse nos últimos 6 anos muito mais. Tá? A autarquização aconteceu em 2010, na gestão do Dr. Emílio Curcelli, que me antecedeu, e nós pegamos um ciclo de crescimento muito importante por um investimento que o Estado fez aqui, porque interessava também ao Estado ter um grande hospital nessa região. Se a autarquização não existisse, seríamos ainda um grande hospital, escola, porém com menos recursos. Tá? Então hoje nós temos aí pontualmente um hospital maior, mais adequado às necessidades e mais valorizado. Olha, hoje o HC ele é um hospital de referência para uma região que é chamada a DRS6, tá? Que engloba desde Promissão, Lins ali, passando por Jaú, Bauru, né, Botucatu, indo em direção a Avaré, tá? Em direção a Conchas, por ali, né? É uma região de mais de 1,5 milhão de habitantes, né? E é um hospital de referência para casos complexos. Então, qual que é a importância disso? A importância é que nós temos um hospital hoje que tem que resolver casos que Bauru não resolve, que Jaú não resolve, que Avaré não resolve, né? Então, nós temos como obrigação atender pacientes, a gente chama de pacientes terciários ou complexos, né? E para isso nós temos que ter um corpo clínico muito bem preparado para isso, condição que nos dá a Faculdade de Medicina nos ajudar trabalhando junto conosco. Tá? Então, talvez o crescimento do HC ele só tenha sido possível porque ele está acoplado a uma Faculdade de Medicina. E a Faculdade de Medicina aqui só é tão boa como é porque tem um grande hospital ao lado dela. Então, essa conjunção de fatores, FMB mais HC, tornou-se aqui um polo de atendimento regional importante, de alta resolutividade de casos complexos, que atrai muita gente para cá e que fez com que tanto Botucatu quanto a região crescessem bastante nos últimos anos. Como nós somos um hospital de referência, nós temos que ter aqui em Botucatu qualquer tipo de assistência médica e de multiprofissional de muita qualidade, tá? E de preferência inovadora. Então a intenção nossa é ter aqui hoje qualquer tipo de procedimento médico feito em qualquer grande hospital de São Paulo. Então para isso a gente tem um programa de transplantes de órgãos muito importante, né? Só falta a gente fazer transplante de coração, que deve acontecer ano que vem. Então hoje nós somos o centro que mais transplanta rim no interior de São Paulo, transplante de córnea, medula óssea, tá? Fígado e talvez em breve pâncreas, rim e também o cardíaco, como eu falei, tá? Nós somos hoje referência para o quadro de AVC, de acidente vascular cerebral. Nós temos uma das poucas unidades do estado de São Paulo que atendem pacientes com AVC, que são pacientes que têm que vir para cá num curto espaço de tempo, tá? Nós temos hoje uma unidade coronariana importante que cuida dos pacientes infartados, né? Uma hemodinâmica grande que faz a parte de cérebro, a parte de vasos, a parte de coração. Nós temos um grande atendimento ambulatorial. Nós temos hoje quase 500 leitos de internação, o que é uma grande pelo tamanho aqui da cidade, né? E a autarquização nos possibilitou ter mais hospitais que complementam, tá, o Hospital Central. Então hoje a gente não fala mais HC, a gente fala complexo HC. Por quê? Isso inclui, além do prédio que nós estamos aqui, que é o antigo HC, tá? Engloba também um hospital especializado em atendimento de pacientes dependentes de álcool e droga, né? Que fica lá no terreno do Cantídio, né? Nós temos um hospital estadual secundário, que atende casos menos complexos. Nós temos em parceria com a Prefeitura Municipal de Botucatu 2 pronto-socorros na cidade, né? O infantil e o adulto. E temos um plano de ocupar em breve o antigo Hospital Sorocabano, hoje é o Hospital do Bairro, né? Com atendimento também de pediatria e de clínica médica geral. Então hoje nós temos um complexo que pode ter tanto o paciente que procura o pronto-socorro, quanto o paciente que uma vez internado é menos grave e vai para uma unidade auxiliar, ou que é mais grave e fica por aqui. Essa hierarquização do atendimento otimiza,
recursos humanos e melhora os resultados que o hospital pode ter. Então, o que eu vejo para os próximos anos em relação ao Gracílio Botucatu é um crescimento cada vez maior, consolidado, tá? com recursos financeiros provindos do SUS e do Estado cada vez maiores, tá? E um hospital que vai ser sempre referência para a região. A gente espera que nos próximos anos ele cresça cada vez mais, atendendo cada vez mais pessoas com mais qualidade e de modo mais humanizado.